A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta e hoje nós estamos no meio aqui do Parreiral, hein? Ontem nós mostramos Mairim, que aliás, parabéns Mairim, que neste sábado vai completar 128 anos de fundação. E hoje, porque temos uva aqui ao fundo? Porque nós estamos recebendo com muita alegria o enólogo, o professor Fábio Landerlenck, que é do Instituto Federal, e na última segunda-feira nós tivemos lá a comemoração do Dia do Enólogo, foi a segunda edição. Fábio, muito obrigado pela sua presença. Vamos ver como é que está seu boa tarde, se está um boa tarde animado. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Vander, tudo bem? Boa tarde. Aí. Agradeço o convite. Legal, a gente já estava aguardando a sua presença aqui há algum tempo. Foi tudo bem lá no Dia do Enólogo? Foi. Perfeito. Acima das expectativas esse ano. Então, já é a segunda edição que a gente realiza. E, na realidade, é um trabalho dos alunos, né? A gente só faz um pouco... Os professores lidam mais com o direcionamento do que vai ser apresentado, do que vai ser feito, mas é praticamente exclusivo um trabalho dos estudantes do curso de Viticultura e Enologia. É isso aí. Zé Fernando Rabechini, hoje é um assunto que você gosta, hein? Também, boa tarde também. a todos, né? Mas eu também gosto. Gosta sim, de vinho, claro, de Guaraná? Claro, eu gosto de Guaraná, água tônica, água mineral. Água mineral e vinho. Aquelas que contêm água eu gosto um pouquinho mais. Mas... Vamos falar disso do vinho, da dosagem alcoólica. Olha, que alegria estão recebendo aqui o nosso Felipe Angelucci, né, que nos dá o prazer aqui da visita. Você vai ficar mais com a parte didática, tá? Como que é? Não, fica à vontade. Pode... Boa tarde primeiro, né? Pode mandar boa tarde. Boa tarde. O sonho do pessoal. Então pode repetir esse boa tarde, eu atrapalhei. De novo. Boa tarde. Outro dia um menininho mandou uma mensagem para mim e falou assim: seu programa, boa tarde. Primeira coisa, por que o dia do enólogo, dia 22 de outubro? O enólogo existe há muitos anos, né, a produção de vinho, mas a regulamentação, o curso de enologia, como é que surgiu? Um pouco essa parte histórica. Tá. O exercício da profissão, né, o fazer o vinho, a gente sabe que é milenar. Então, os primeiros enólogos foram lá no Oriente Médio, quando conseguiram, muito possivelmente, o cara deixou uma uva colocada num vaso para armazenar, para colher, aquilo ali acabou fermentando, acabou dando aquele azedinho que a gente sente em casa, né, se já passou um pouco mais a fruta. Acabou bebendo a bebida daquilo ali, aquele suco, e descobriu o vinho. E daí viu que era uma coisa que deixava as pessoas mais relaxadas, mais alegres, né? Então, quando a gente vai falar de enólogo, era isso. Mas sempre foi uma profissão ligada às ciências agrárias. Então, engenheiro agrônomo, alguém que lidasse com alguma coisa de alimentação, né? Há muito tempo, o pessoal que lidasse com química. Então, para nós, o grande patrono da enologia, a gente tem nisso o Louis Pasteur, que conseguiu descobrir corretamente o que era o fenômeno de fermentação, que é transformar o açúcar de uma matéria-prima vegetal, por exemplo, a uva, em uma bebida alcoólica. E no Brasil, a gente é um país que é jovem na produção de uva, praticamente. A gente não tem essa mesma história que o berço da viticultura e da enologia no mundo, né? E a partir disso, o que a gente começa a ver? Outras profissões fazendo esse exercício. O que a partir de 1972, mais ou menos, em Bento Gonçalves, foi criada a primeira escola de enologia lá de ensino técnico, mas a gente já tem aqui em São Roque uma outra tradição há muito, muito tempo, com o seu Antônio Picena, né, que foram os primeiros cursos que tiveram aqui. A gente tem hoje a figura do seu Remo Lovisolo ainda, que deu muito curso de vinho artesanal para os vinhateiros na época, né? O seu Remo ele veio para trabalhar em São Roque, acho, para trabalhar na Cinzano. Na Cinzano, Martini Rossi. Então, tem essa história, porém a profissão ainda não tinha sua regulamentação. Isso veio ter no ano de 2007. A gente teve uma lei que realmente daí ela fixou a profissão de enólogo. Porém, hoje a gente é regulado tanto pelo Conselho Regional de Engenharia, que é o CREA, né? E agronomia, e quanto pelo CRQ, Conselho Regional de Química. Então, o que a gente fala? A profissão, o próprio curso nosso é Tecnologia em Viticultura e Enologia. Então, o que a gente fala sobre isso? Viticultura é muito mais ligado ao campo, à produção da uva.
Então, da matéria-prima. E se você vai destinar essa uva para processamento, para fazer vinho, para fazer espumante, uma bebida destilada posteriormente, ou se você vai fazer uma uva passa, é a uva de mesa que a gente compra no supermercado, e a outra parte já é o processamento, a agroindustrialização dessa matéria-prima, que é você transformar isso numa bebida, daí a parte enológica. Então, a partir de 2007 teve essa regulamentação, mas a situação do dia 22 de outubro ela está muito mais ligada ao ano de fundação da Associação Brasileira de Enologia, na cidade de Bento Gonçalves. Então, um grupo de ex-alunos da faculdade, dos cursos lá em Bento mesmo, que é a região mais tradicional, resolveu fazer essa iniciação da associação e, com base nela, na fundação em 22 de outubro, a gente comemora justamente nesse dia. O dia do enólogo. Isso. Aliás, São Roque, com toda a tradição que tem, o sul do país, mas então nós começamos em Bento Gonçalves o primeiro curso. O Isso. segundo, Petrolina, que é onde eu me formei. onde você se formou. Apesar de ser gaúcho, eu fui fazer Foi no fazer lá. Nordeste, no sertão. E São Roque é a terceira cidade ou não? Não, aí a gente já teve mais outras escolas surgindo, que foi em Pelotas, depois em Dom Pedrito, todas na região sul. Dom Pedrito É fronteira com o Uruguai. Uruguai, né? Quase fronteira com o Uruguai. E posteriormente, aí nós tivemos São Roque. São Roque foi a quinta e hoje fundou mais uma em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Urupema, na Serra Catarinense. É frio, né? Bem frio. Que a gente vê sempre. Aliás, isso do clima. Uhum. O pessoal de São Roque sempre fala, a gente enconia na festa do vinho, né? Nossa, aquele frio. Mudou muito a temperatura em São Sim. Roque. O nosso amigo Eliseu de Góes, que faleceu recentemente, ele falava, olha, mudou tanto o clima que tá dando maracujá aqui em Canguera. E não tinha. O clima de São Roque, né? Sim. A mudança foi geral. Mas o clima de São Roque ainda continua sendo propício para a uva? Sim. Tanto... É claro que a gente vai desenvolvendo aclimatações de cultivares de uvas, de tipos de uvas que vão se adaptando mais a essa escala climática que a gente tem agora, e outras técnicas de manejo, que vem destacando muito mais a região sudeste nesse caso, que é, por exemplo, um exemplo disso é a questão da dupla poda ou colheita de inverno, coisa que em outros locais de cultivo mais tradicional a gente já não consegue fazer isso. Agora aqui em São Roque ainda dá para fazer. Pô, que legal, que legal. Deixa eu passar aqui pro Zé Fernando Rabechini. Zé, pra você falar de vinho, Zé Fernando. Fale de vinho aqui, que você vê que curiosidade. É bem legal a gente falar disso. Bem legal. E agora eu vou perguntar um pouquinho do cultivo, né? E como é que está o nosso vinho aqui. Quando garoto, eu ia para Sorocaba e tinha plantação de uva em toda essa região aqui. Sim. De São Roque até Mairink e tudo. Hoje em dia a gente vê bem pouco. Uhum. Os vinhos fabricados em São Roque são só os artesanais ou ainda existe uma indústria grande que plantam, que Sim. colhem, ainda tem, nós temos isso? Hoje o pessoal fala da situação de que São Roque teve, né? São Roque já foi, não sei, mas a identificação de São Roque, Sempre. o que ela conseguiu construir é algo que outras cidades gostariam de ter Isso. e não E conseguem. vou dizer uma coisa para você, que abre de portas. Na época de técnico, não que tinha inicia- lugar, eu levava vinho e arrumava um lugar para ficar. Pronto, não tem jeito. É a mesma situação ali. A gente dentro do Instituto Federal, quando recebe algum convidado, alguma coisa, o Ricardo lá, que é nosso diretor, ou os outros coordenadores da extensão, da pesquisa, falam, poxa, tem uma garrafa de vinho aí dos alunos pra gente poder presentear. Porque a pessoa já entra em São Roque e fala, terra do então, nós vamos tomar vinho. Você trouxe Isso. vinho de São Roque? Então esse título ninguém consegue tirar da cidade. Isso é uma coisa que foi construída. O que a gente tem que fazer agora é a questão da manutenção. Diminuiu os parreirais? Diminuiu em todas as regiões. A gente for para Jundiaí, for para Louveira, for para Vinhedo, outros locais aqui no estado de São Paulo, e por N fatores, né? A gente fala desde a questão da urbanização, da dificuldade de mão de obra no campo, mas cada vez mais a gente está vendo que os novos negócios, as novas funções de empreendedorismo que começam a surgir, vão levantando isso, vão revitalizando. Então a gente está conseguindo perceber, e a cada dia mais, nós do Instituto Federal somos consultados. Então, eu estou precisando de alguém para trabalhar porque eu estou colocando um parreiral. E o que a gente vem notando mais é que saiu um pouco daquela situação de hereditariedade, ou seja, eu vou herdar o vinhedo de uma família, e está vindo um empresário do setor de informática, outro do setor de metalurgia, e fala assim, eu tenho uma terra, eu quero comprar, eu quero investir nisso. Eu quero isso como um novo segmento de negócios, né? Porque
às vezes fica até meio chato falar. Não Mas é na chato falar, Europa, mas se vai ser na Europa a programa, gente vê não é muito chato ir disso. pra ser Sim. programa. Da pessoa chegar e falar, eu vou citar um exemplo aqui que vai ser até, talvez até um absurdo, mas a Sim. Madonna. Eu estive em Portugal e Madonna escolheu, como muitos hoje em dia, é incrível que Lisboa está acontecendo em Lisboa. Sim. Muitas pessoas famosas e com muito dinheiro preferem morar em Lisboa. E Ela ela é uma Ela delas. tá procurando um cozinheiro, você viu? Isso é a notícia. É, mas eu não quero ser cozinheiro dela. E eu estava por lá e ela estava comprando Uma terra lá. Não, já pronto, vinho. O vinhedo já pronto, Ela já. queria comprar Quero tudo pronto. Porque ela quer produzir vinho, sei lá. Eu não sei qual é a tara, assim, e Não, o pessoal a gente tem- o pessoal rico tem, não, eu vou comprar um. Vou comprar um. Como é que eles falam? Uma vinícola. Vinícola, quinta, essas coisas Uma lá que eles quinta, falam, Portugal e é eles quinta. falam, não sei, é incrível, o cara tem dinheiro pra um monte de coisa, É, mas o não, cara vou é o comprar. seguinte, igual a gente fala, o cara pobre joga bola, aí o cara vai ficando rico, vai pro esporte individual. Mas o cara começa a jogar tênis, né? Já falou, Sim. o cara tá jogando golfe agora, né? É assim, o cara toma lá cachaça, depois vai ficando rico. Tem isso, no vinho tem isso. Ah, não tem. A gente, O qualquer cara vai- coisa, né? A gente vai. E é bom vai- saber a que gente as vai pessoas estão experimentando. fazendo isso aqui em São Roque. Tá É isso que eu acontecendo. queria falar, é bom saber. Não, e assim, a gente sempre relembra daquela história de 125, 126, 130 vinícolas, hoje, tem 15. Só que se a gente vai para a questão de litragem, de quantidade produzida, a gente está próximo às duas quantidades. próximo. Então, concentrou mais na mão de algumas empresas, com certeza melhorou a qualidade do vinho que a gente tinha para aquela época, tanto pela tecnologia, quanto por pesquisa, por novas situações, tanto que a gente vem ganhando certo destaque dentro do mercado nacional e internacional. Então a gente leva vinhos aqui de São Paulo. Recentemente agora estive em Portugal e levei um vinho paulista, que é um aluno nosso do curso de viticultura e enologia, que ele já tem uma vinícola com alguns sócios no município próximo aqui, é Santo Antônio do Jardim, eu acho que é próximo ao Espírito Santo do Pinhal. E levamos para um professor com um doutorado que trabalha com viticultura e enologia há muito tempo na Universidade do Porto, que é onde a gente foi fazer alguns convênios para Famoso mobilidade. vinho do Porto, né? E não deu uma semana, eu voltei, ele falou agradecendo, enchendo de elogios. Falei, fiquei impressionado com a qualidade do vinho, um vinho espetacular, não esperava isso dessa região, não é uma região tão tradicional e de clima temperado, a gente estava falando, o clima realmente modificou. Enfim, despertou interesse, despertou essa curiosidade maior. E além do que, a gente tem essa questão do enoturismo aqui perto, né? Então, a gente está cercado de 20 milhões de pessoas. Então, Não, só de um lado, São Paulo. Isso, aí a Aí gente você fala, vai Sorocaba. e a mais gente Campinas. e a gente dando Mas é exemplo uma de região Portugal. extremamente E o que Gramado beneficiada por isso. veio o Pedro, o nome dele, acho que foi 5 ou 4 vezes prefeito de Gramado. Ele falou o seguinte: veja bem, a gente tinha que fazer o nego descer lá em Porto Alegre ou descer em Caxias. Isso não, vocês estão do lado. Ele falou: Gramado teve que pagar muito café da manhã em São Paulo, no Nordeste, e para chegar o que é hoje. Ele falou: teve uma época que a gente falava que até a fumaça do trem era boa pra respiração. Depois veio o show, café colonial, malha colorida, e foi. Couro, móveis, vai Couro. tudo. Natal Luz. Portugal todo tem 12 milhões de habitantes. Nós temos 20 aqui do nosso lado. Portugal inteiro, 12 milhões de habitantes. Nós temos 20 a 50 quilômetros. 50 quilômetros. Duas estradas, logo vai ter o trem. Um dia vai ter de novo. Vamos ver o trem. Tem uma questão, vamos lá, meu caro Felipe Angelucci, e as pessoas podem mandar pergunta aqui. O pessoal tem curiosidade de vir aqui. Já vou fazer a pergunta aqui do Roque Prato. Eu tenho, aproveitar que o Fábio tá aí, tem uma dúvida que tem até a ver com o que você estava falando sobre um estudo da vinicultura, como ele envolve não só uma plantação, ou seja, não é só uma agricultura que você vai cuidar da terra e vai plantar, mas você também tem um tratamento que envolve muita técnica para você chegar a um tipo de vinho específico que você quer. Então, como você disse, são duas áreas, uma da agronomia e outra da química. Mas também, como você está trazendo de exemplo, tem toda essa área de você investir nisso. O curso de vocês, ele abrange essas áreas todas também? Então, uma questão de empreendimento, de empreendedorismo, de agricultura e também de química, é isso? Sim. Quando a gente transpassa para olhar e reparar com mais cuidado a cadeia produtiva da uva e do vinho, e daí a gente pode até citar um exemplo. Ninguém consegue apontar hoje no mundo uma região que é tradicional ou que é produtora de vinho em que esteja um baixo índice de qualidade de vida, vamos dizer assim.
todas as regiões. Você pode estar no país mais pobre do mundo. Você pode estar num país de enormes desigualdades como o Brasil. Mas se a gente vê em São Roque, a cidade de São Roque é muito melhor do que outras cidades que não têm a cultura do vinho. A cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, é a região mais rica dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, todo local que tem a produção vitivinícola inserida no seu arranjo produtivo, no cluster, como o pessoal da gestão chama, ela tem uma diversidade de setores produtivos, porque a gente vai desde o setor primário, na agricultura, vai para o secundário, que é a fase da indústria. Então eu preciso ter tanque de aço inox, eu preciso ter bomba, eu preciso ter mecânico, depois eu tenho a parte de varejo, de distribuição, de cadeia logística. E agora trazendo mais essa parte dos serviços, da venda, do turismo. Então tudo isso tem que estar dentro da nossa estrutura curricular. Então o aluno, quando entra lá, ele está vendo desde o que a gente chama de disciplinas propedêuticas, né? A base da matemática, da física, da química, da biologia. Depois entra para uma parte mais aplicada de microbiologia, de bioquímica, uma química mais avançada. E as disciplinas correlatas com a área de gestão. Então, empreendedorismo, isso tem. Práticas, então a gente fez mais ou menos um apanhado de práticas de gestão, modelo de negócio, práticas comerciais, marketing, então, disciplina de enoturismo. Então, tudo isso o cara tem que saber. Porque hoje o enólogo, ele é o que a gente brinca, né? Do campo até o copo. Não tem como ele vê a cadeia toda, né? Que legal. Estamos conversando aqui com o Fábio. Você gosta mais de Fábio Lander ou Fábio Lenk? Pode ser Lenk, o último nome, o pessoal acostumou. Fala mais, né? Coordenador professor de viticultura e enologia do Instituto Federal. Mas só um detalhe, o cara fala o seguinte, eu quero produzir vinho e tal, quero plantar, mas é uma coisa demorada, né? Sim. Não é igual verdura que você planta o pé de alface, sei lá, um mês depois tem. O cara vai começar. É muito longo prazo. É muito longo prazo. Então, para quem seu filho. Então, quem vai começar? O cara chega lá e fala assim: mas eu vou plantar uva, ano que vem eu já vou colher? Não. Como que funciona isso? Se a gente quer fazer o ideal mesmo, a gente fala assim, eu quero colocar o vinhedo. Bom, para você colocar o vinhedo, a gente tem que começar a fazer um planejamento prévio com mínimo de 3 anos de antecedência antes de colocar as plantas. Só aí já foi uma coisa. O cara falou, poxa, é escolher o local adequado, a insolação, ver o clima, pensar no tipo de uva que melhor vai se adaptar àquilo ali, começar um início de preparo de solo. Dá para fazer em um ano? Dá, você faz isso. Mas aí você vai pulando uma série de etapas. Então, e é uma cultura perene. É algo que vai durar para pelo menos 40 anos ali dentro daquele local. Então, se você não faz esse planejamento prévio, você está investindo dinheiro e depois, não deu certo, arranca tudo de novo. Não é simples dessa maneira. E então, se você for plantar, quanto tempo demora para começar 2 anos. 2 anos? Pensa em 2 anos, isso para a tua primeira safra. Já não, eu achava até que era um pouco mais. Não, para a primeira safra, só que o que a gente costuma falar? As primeiras safras são muito inconstantes. Então, para tu ter um vinho de realmente você falar assim, agora a minha planta está dando a uva do jeito que ela deveria ser. 5 anos. Então já vai 5 anos. Então daí quando você fala assim, agora era desse jeito que ela vai ser, então dos 5 anos até mais uns 20, 25, mas eu não gostei. Então agora não tem jeito. Então replanta e espera mais 5 anos. Então é uma coisa pro futuro. Pro filho e pros netos, né? É igual quando se ganha uma tartaruga, né? Já tem 70 anos, fala que é uma tartaruga, não, melhor não. A gente pega amor pro bichinho, o bichinho morre com 100 e poucos anos, fica com saudade. Não. E tem um ditado europeu que fala nisso, né, de uma antiga produtora, que eles perguntaram qual era o segredo do sucesso do vinho dela. Ela falou, o segredo as dificuldades são nos 300 primeiros anos, depois é fácil, então é um pouco disso. Não, mas então não é... Aqui a pergunta do Roque Roberto. Isso. O Roque Roberto no Prato pergunta, vinhos de uvas americanas perderam o mercado? Como, São Roque usa uva americana ou europeia? Não, acho que é da América. As duas. Né? Da América. Que basicamente isso é uma situação muito corriqueira no Brasil, na situação de vitivinicultura do Brasil e Estados Unidos e Canadá. A gente usa 2 espécies de uva. Ninguém para pensar isso. Isso às vezes gera um preconceito. O pessoal fala, o vinho de garrafão é aquele com cheiro de suco. Vinho de garrafão tem preconceito. Começa nessa história assim, eu prefiro 1000 vezes alguém bebendo vinho de garrafão do que bebendo uma lata de cerveja. Então, para mim, para o meu setor, é muito mais fácil eu iniciar essa pessoa no vinho do que qualquer outra coisa.
E a gente volta para aquela situação. Vinho bom é aquele que a gente gosta. Você estava falando, qual foi o melhor? Foi um vinho da casa que eu tomei com a esposa. Exatamente. E vai muito da companhia também. Então, se você não tem uma companhia boa... Lavar com a dona Sônia. Você tá fora. Então, assim, o que a gente vem notando... Você tava onde? Tava em Veneza. Esperando a hora de começar. É incrível, né? Com as loucuras que a gente faz na vida. Não. Eu tava esperando a hora para começar uma ópera. Então nós vamos jantar. Ó, o óbvio não tá fácil, hein? Não, mas não é isso. Aquelas loucuras que você faz uma vez na vida e na morte. Não, e que é bom, que fica marcado. Que é gostoso, fica marcado, exatamente. Você guarda as rolinhas? Não, ali veio a jarra. A jarra, não tinha a tampa da jarra. Você guardou muita rolha já na sua casa, não? Já guardei um pouco, mas eu acabo jogando fora. Pô, tem uns caras que vão uns depósitos de rolha. É pequenininho, meu quadradinho é pequenininho, mas eu tenho meu cunhado, por exemplo, é enorme lá no sítio dele. Então, por isso que tem um preconceito. Qual que da é americana, a uva aqui em São Roque? Que a gente, as duas. Então, então e até vamos falar de 3, então. Porque a gente tem assim, no Brasil, na Europa, não é comercialmente autorizado você fazer vinho com essas uvas de origem da América do Norte. Que é a uva que a gente chamava, a Isabel, que era pretinha, miudinha, a Bordeaux, que a gente tem o vinho Bordeaux, que não é da região de Bordeaux, é o nome da uva que é Bordeaux, né? E a Niágara, por exemplo, a Niágara rosada ou Niágara branca, você faz esse vinho que a gente chama assim, ele tem uma qualidade diferente. Eu não gosto de dizer que são produtos inferiores ou não, são produtos distintos, tá? Então entra nessa colocação. E na Europa eles usam qual uva? A uva vinífera europeia. Então quando a gente fala assim, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, a Touriga Nacional de Portugal, Arinto, Tempranillo na Espanha, são uvas de origem europeia. O que ela tem? Ela tem uma aptidão melhor para se fazer um vinho mais longevo, um vinho que tem outras propriedades, que adquire mais uma uva que adquire mais açúcar, por conseguinte mais álcool. Então ele vai ter uma estrutura diferente. Então é um vinho que ele pode ser envelhecido, ele vai aguentar. Daí entra naquela história de que quanto mais velho o vinho, melhor. Então não é todo tipo que acontece isso. Tem vinho que é para ser consumido rapidamente, que é o que a gente chama de vinho jovem. Então tem tudo. Então tem todas essas Por exemplo, e na Argentina, o vinho argentino, o vinho chileno, eles usam que tipo de o chileno e o argentino, majoritariamente as uvas europeias. Uvas europeias. E no Brasil não firmou essa tradição? É por conta da adaptação climática que a gente teve aqui. Nós temos uma configuração de clima mais adaptado para essas uvas americanas. Quando os primeiros europeus, os portugueses, os italianos vieram para cá, eles encontraram um clima adverso que a uva deles estava acostumada, que é o que a gente vai começar a ver a partir de agora, que é muita chuva no verão. Então, na Europa e nas regiões vitivinícolas tradicionais, o verão é seco. O nosso é um verão úmido. Então, isso facilitou a vida das uvas americanas e dificultou das europeias. Então, a gente foi começar a trabalhar de maneira mais, vamos dizer assim, de um ponto de vista qualitativo e quantitativo com as uvas europeias a partir da década de 70. Então, o mercado brasileiro de vinho hoje ele é estruturado nisso. 80% do mercado de consumo de vinho no Brasil é com as uvas americanas. E é muito da produção ainda de São Paulo, de São Roque, de Jundiaí. Mas agora a gente já domina mais ou menos a técnica, começa a identificar as cultivares de uva que são mais adaptadas a esse tipo de clima e os produtos que a gente consegue fazer, e nisso conseguimos ter destaque. E aqui em São Roque, existe alguma uva europeia que se adapta melhor ou não? Aqui Sim. É ponto... Não, a gente está tendo ótimos resultados com a Cabernet Franc, que é uma uva francesa da região de Bordeaux. Tem um ciclo precoce, um ciclo mais curto. Ela não precisa ficar tanto tempo no parreiral para amadurecer, para atingir a maturação plena. A gente tem uma outra de destaque que vem causando, que daí a gente falou de dois tipos de uva, americana e europeia, mas tem a híbrida. Ou seja, fizeram a mistura das duas uvas. Isso, então pegou a rusticidade. Fala, um enxerto? Não chega a ser um enxerto, daí é uma combinação genética mesmo. A enxertia ela é mais uma técnica de colocação que não há uma troca genética entre as plantas. E para facilitar o cultivo, proteger de certas doenças que a gente tem no solo, a gente acaba fazendo a enxertia das uvas. Mas essa híbrida que a gente tem o nome de Lorena. Então também é um vinho branco que vem tendo um certo destaque, vem tendo bons resultados aqui em São Roque. E não só no São Roque, no estado de São Paulo. Então essa é uma outra categoria, que é as uvas híbridas. Mas mesmo assim sempre tem aquele preconceito. Por quê?
muito dos formadores de opinião que a gente sempre teve no vinho falou assim, não, esse vinho de garrafão, esse não presta, né? E começa a depreciar o consumidor. Então a gente fala assim, poxa, que bom que ele está tomando isso. Daqui a pouco ele vai para um vinho que é um pouco mais. E para o vinho que cabe no bolso também do consumidor. Isso. Tem esse fator também. Quando você pega a carta, tem vinho tão caro? Você tem um vinho que custa R$18, mas você tem um vinho que custa, nem sei dizer um valor. Por que tem um vinho tão caro? Uma diferença tão grande de preço. Aí entra naquelas... marketing... Tem isso, tem sistema de produção, tem demanda de mercado. Então, por exemplo, o vinho mais caro do mundo, que todo mundo fala, que é famoso, que é o tal do Romanée Conti, que é na França, um vinho lá da Borgonha. O que acontece? É 1 hectare de uva. Então os caras produzem lá 1.000 garrafas, 3.000 garrafas por ano. Daí todo mundo quer experimentar aquele vinho. Ele realmente tem uma qualidade excepcional, é um vinho de uma qualidade muito boa. Mas daí, como tem tanta gente querendo, isso vai inflacionando, né? E daí entra naquela outra situação. Você tem que ir daqui para Sorocaba. Você quer ir num Fusca 67 ou você quer ir numa Mercedes? Então os dois vão te levar ao mesmo lugar. Mas aí, claro, se você vai todo dia de Fusca, um dia que você foi na Mercedes, você falou, puxa, eu gostei de andar na Mercedes. O Zé Fernando, você começa o Zé Fernando foi muito de Mercedes, o Cometa Mercedes. Com chofer particular. Mercedes. E outra coisa, e você também já foi várias vezes aqui de Sorocaba com a dona Mercedes, que é a sua sogra. Sim. A sogra dele chama-se Mercedes. Para quem não sabe, só né, uma curiosidade, o Fábio Lenk é genro do vice-prefeito de São Roque, o professor Weber. Isso, né? Você que trouxe o professor Weber para cá, você é o responsável? Ele brinca com isso, ele sempre fala que fui eu que trouxe, mas não fui eu, foi o meu filho. Ele veio atrás do neto. Não? Ele comentou, ele falou que vinha atrás do meu neto. Sim, do neto e da filha, claro, a gente veio pra cá e eles acabaram vindo junto também. E aí acabou vendo como que é, né? Antecipou a aposentadoria, tudo. Que tanta coisa, né? Assim, na realidade eles são paulistas, né? Eles são da região de São Manuel, Bauru, já são do interior de São Paulo. Eu sou do Rio Grande do Sul, então adorei morar no Nordeste. Foi onde realmente começou a minha carreira dentro da viticultura e enologia. Você foi estudar lá? Fui. Então, mas tendo em Bento Gonçalves, como é que você foi parar lá no Norte? Não, eu estava na época eu não morava nem lá mais. Eu tinha passado um tempo no exterior, tinha morado na Itália, na Inglaterra e retornei para o Brasil. E lá na Itália e na Inglaterra estava já trabalhando com vinho, mas na outra parte, que era a parte de sommelier, que é a parte de serviço do vinho. Nisso, quando ocorreu a oportunidade da gente ir para Petrolina, que é no Vale do São Francisco, então é a divisa Petrolina-Juazeiro. É a música do Luiz Gonzaga, Petrolina-Juazeiro. Então a gente está Petrolina, desculpa, a 800 quilômetros. Você ouviu essa música lá, não viu? Direto. Petrolina-Juazeiro. Então, bem no sertão nordestino, onde tem uma região de fruticultura muito forte, principalmente uva de mesa para exportação, manga. Então, 95% da uva e da manga exportada do Brasil sai de lá. Mamão, goiaba, é uma riqueza enorme graças à irrigação do melão também? Melão. Porque Mossoró, no Rio Grande do Norte, que é forte, já está brigando com Mossoró. Sim, sim. E daí, a partir disso, a minha esposa acabou passando num concurso para a Universidade Federal de lá, foi dar aula lá. E daí, chegando lá, era o primeiro ano da primeira turma de viticultura e enologia. De lá. Então, eu participei da formatura lá. Que legal. E daí, depois veio a proposta. Eu acabei fazendo o concurso lá, me tornei professor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. E, na época, veio a proposta para transferência para cá. Porque queria-se iniciar uma das propostas de criação do Instituto Federal aqui, uma das solicitações dentro da comunidade e tudo, foi que se resgatasse os antigos cursos de vinho que nós tínhamos, né? De viticultura e enologia. Então, a manutenção dessa situação de ligação da vitivinicultura com São Roque, não deixar isso acabar. E a academia faz esse papel. Tanto é que, se a gente for ver hoje, é um curso caro, é um curso custoso, vamos dizer assim. É difícil porque a maioria das pessoas, quando entra, acha que é beber vinho. E quando eles se deparam com isso, e a gente tem muito esse perfil, a pessoa entra lá, por que você veio fazer o curso? Eu adoro vinho. Mas daí a gente brinca, olha, não é porque você gosta de bicho que vira veterinário. Então tem os dois paralelos, né?
E acabam vendo as dificuldades que a gente tem dentro das disciplinas de exatas, então... Entra matemática, tem que pegar na enxada, tem que cavocar, então tem aula prática, um serviço é um serviço um pouco bruto. É aquela história que a gente fala assim, você vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Isso. Você vê os vinhos, você vê os vinhos que eu bebo, mas você não vê os tombos que eu... Mandar um abraço pro Zé Balaio, que hoje não pôde estar aqui no programa, mas tá ligado aqui com a gente, muito obrigado. Tem alguma colocação? Diga, Felipe. Eu queria aproveitar, já que você está falando. Aproveitar, já que você estava falando de ter vindo aqui como uma demanda local até. E há muito tempo atrás, quando a gente tinha a festa do vinho aqui, a gente tinha competições pra gente... Concurso, né, entre as meninas. Concursos e então, tal. Meu avô mesmo, ele já ficou a gente tem guardado lá, ele ficou em 3º lugar. Que adega que era? Que vinho que era? Irmãos Angelus, se eu não me engano. E o vinho, que vinho que era? Pô, tem que lembrar o vinho. O seu avô fazia vinho? Aqui, ó. Se meu pai estiver assistindo, ele manda agora. Manda o nome do vinho aí. E aí chegou a participar do concurso. Chegou a ficar em 3º. Então, mas tinha uma produção assim, que eu acho que era muito mais artesanal, que era muito mais recorrente, assim, que foi se perdendo também. Vocês não pensam em fazer um concurso? Alguma coisa do tipo? Porque a produção artesanal também foi morrendo. A gente está com algumas ideias de cursos de extensão. Algumas ideias não, já realizados. Então a gente já fez o curso de... Esse ano agora acabou, por exemplo, o curso de cerveja artesanal. Teve lá cerveja artesanal? O professor Fábio Patrick conduziu isso. Já Você não é a primeira vez. Eu não sou muito cervejeiro. Já tivemos o de vinho artesanal. Vocês fazem bagaceira também lá, não tem? Isso, não, tem tudo. Tem bagaceira é a pinga da uva? É um destilado a partir do bagaço que sobra do projeto, do processo de fermentação da uva. Não é certo dizer que é a pinga da uva, não. Não. Se a gente fosse falar a pinga da uva, a gente estaria falando do destilado da uva, do vinho. Forte, né? É forte. Se produz o vinho e daí daquele vinho você destila esse vinho, você tem uma bebida destilada. E o nome genérico dele é brandy. Então que a gente também, a região mais famosa que faz esse produto é conhaque. Então o conhaque é um destilado da uva. O conhaque, lá no curso também a pessoa... Também faz, eles fazem. Eu não posso chamar de conhaque, porque daí é só daquela região determinada. Como champanhe. Qual o nome genérico do conhaque? Do conhaque é brandy. Tá. É como espumante. No caso do champanhe. Quando se fala... Pô, legal. E agora deixa eu perguntar pra você. Quando a gente fala assim, o vinho licoroso de São Roque, né? Porque o vinho doce, aí tem um preconceito, fala, a mulherada que gosta de vinho doce, mas isso que você falou, ele é, de certa forma, assim, desvalorizado. Pejorativo. Pejorativo, assim. né? Mas... E tem muitos consumidores que fazem isso, né? Falam assim, que eu não sei tomar vinho, eu só tomo vinho doce. Um dos vinhos mais famosos do mundo, que a gente tive agora recente, faz uma semana, cheguei de Portugal e visitei aquela região, é o vinho do Porto. Vinho do Porto, ele é bem... Então é um vinho doce, é um vinho adocicado, ele tem que ser colocado na situação adequada. Então não tem uma combinação melhor, que é o que a gente pôde provar lá. Por exemplo, você comer um pastel de natas, que eles chamam, um pastel de Belém, né? Com um vinho do Porto Tawny, que é um vinho envelhecido. Então você junta os dois, fica uma coisa maravilhosa. Então é isso. É claro que você não vai tomar o vinho doce comendo um churrasco, por exemplo. Então aí tem isso e hoje é harmonização, né? Porque isso, você combina o vinho tinto com a carne. O peixe já pede outro tipo de vinho, né? O que a gente fala é o seguinte, essa questão da harmonização, o vinho ele é mais um ingrediente. Então às vezes nós recebemos um prato na mesa no restaurante e a gente pede um pouquinho de azeite. Eu gosto um fio de azeite na salada. Eu gosto de colocar um pouquinho mais de sal na batata frita. Então o vinho ele atua como esse complemento alimentar. Então isso é muito usado na cultura dos povos, né? Então se você vai... Tanto é que a coisa que você não errou e que ficou a combinação certa foi isso. Qual que é o vinho da casa e a comida da região? Combinou perfeitamente, porque eles já têm há muito tempo essa situação. Realmente tem... Então complementa, os dois se complementam, né? Então... E só uma coisa, aí quando você vai no restaurante, eu já passei vergonha, porque o cara chega lá, o vinho, né? Aí o cara vem com o vinho lá, né, tal. A Márcia fala, vamos tomar um vinho hoje, né? A gente vai... Aí o cara chega e põe o vinho na taça. Aí ele dá a taça pra você, né? Aí... Se aprovasse, tá bom ou não? O que você faz, Zé Fernando? Dá uma taça pra você. Vai, Zé Fernando, você com a taça aí. Ó, como é que é a taça? Isso aconteceu comigo. Com todo mundo. Aí eu fiquei com aquela cara de paisagem. Mas eu tinha visto o pessoal na mesa. Então ele veio, colocou, deu a rolha e tal, eu peguei, eu coloquei um pouquinho, fiz assim...
Virei pra Sônia e falei, é tinto. Pode servir. Ué, O que a gente faz quando o cara... O cara chega e põe... Prova o vinho, ele quer que você ateste se tá você ok. ateste se é o vinho que você, né? Então você vê, o aroma é o buquê, né? Você vê O buquê mais envelhecido, assim é o aroma dele. Não Isso tem faz problema. parte do trabalho Do sommelier, sommelier, ritual, ele né? tem. E agora a gente que não entende. Não, poxa, pode pôr aí, moço. Então como que é? O cara chega, o que eu Não, o faço? segredo é Você ele põe numa tá garrafa. simplesmente oferecendo para você saber se aquela garrafa que ele recém abriu tá ok. Tá ok, Se é essa não tá, mesmo se que não você azedou, se... Então se tiver tudo no conforme, você não sentiu nada assim que te desagradou muito, Vai, essa mesmo. Vai Porque embora, tem cara aprova. que pega e mexe. Então, Safra você tem que 76, um pouquinho diferente da 76. Não tem uns caras assim? Tem essas figuras. E isso aí, às vezes chega a ser o empecilho que a gente fala, né? A gente costuma dizer, como é que é? Quem tem um olho em terra de cego é rei. né? Errei. Não, quem tem a um gente olho é em terra tão- de cego faz troco. Por aí. Isso. E a gente é tão ainda iniciante nessa situação, então aonde que a gente tem... Aqui em São Roque isso é mais corriqueiro, as pessoas gostarem do vinho, então... Às vezes eu vou na casa de alguns amigos e eles falam, porque o meu avô fazia, meu pai... Então a gente... Toda a vida a gente escuta esse nível de história aqui em São Roque. E as pessoas já gostam, têm o costume. Eu quero branco seco. Pronto. Bora Então, com você, comandante Cato. Meu pai gostava de branco seco. Então, daí... Mas ele gostava do garrafão inteiro. do garrafão não era só inteiro. Então, Ele gostava do garrafão branco e seco. Mas né? da maneira, o que a gente está querendo fazer hoje em dia é porque realmente existe esse ritual, existem certas justificativas do porquê se fazer isso, mas determinadas ocasiões para fazer isso. Então a gente está cada vez querendo incentivar mais o tomar naturalmente o vinho. Tomar, sem essa frescura. Abrir a tem- garrafa, você tá com um amigo, vamos abrir uma garrafa entre uma duas lata pessoas. de cerveja e... Isso, e o que a gente mais percebe é isso, que o vinho é um tipo de bebida que você não toma sozinho. Não. Dificilmente você vê uma pessoa tomando uma Abrir garrafa uma de vinho garrafa de vinho sozinho. sozinho É o nível de depois bebida tem que... tomar toda, senão E estraga. claro, sempre com responsabilidade, é o nível de bebida que você quer compartilhar. Porque dentro daquela garrafa tem uma história de uma região e que sempre vai te puxar algum aspecto histórico, cultural, econômico daquele local. E tudo isso vai remetendo a um nível de conversa que as pessoas vão se encantando por aquilo ali. A gente costuma ver isso. Eu vivi isso quando eu estava na minha graduação. Hoje os nossos alunos vivenciam. Então eles entraram no curso de enologia, começa a receber mensagem de WhatsApp. Tô aqui no supermercado, esse vinho é bom. E Então daí, vira um você fala? consultor para todo mundo. E quando mas daí você, cara, eu tô com um chileno, aí você fala, tem tal vinho, não sei o quê, eu tô com vinho africano Sim. é bom. Então quer dizer, Você tem Tem- alguns teve uma parâmetros fase boa, né, para entender isso, né? não é. Cada vez mais a gente tem É esse que nem pra mim, os avanço caras muito. ligam e perguntam quem vai ganhar o jogo. É duro a gente dizer quem vai ganhar, né? Sim. Se o cronista esportivo soubesse o resultado do jogo, ninguém ganhava na loteca todo fim de semana, né? Mas não ganha. O que a gente vê hoje A gente analisa é tecnicamente o favoritismo e tal. É um dos trabalhos da pesquisa que a gente também faz. Então, por exemplo, o Instituto Federal ele atua tanto na parte de ensino, então capacitar pessoas, né, dentro desse aspecto, formar os próximos enólogos que vão avançar tanto na área de empreendedorismo ou vão estar trabalhando em empresas que já são destaque aqui para nós na região, como também cursos de extensão para a comunidade. Então aquela pessoa que não quer mais fazer um outro curso superior, mas ela quer um curso rápido. Então a gente tem o sommelier, tem curso artesanal de vinho, a gente fez os cursos de enoturismo para o pessoal do roteiro do vinho, né? E depois também tem a fase de pesquisa. Então a gente também atua nisso, nessas identificações em comum acordo, por exemplo. Hoje nós temos lá a Unidade de Produção e Desenvolvimento, que era a antiga Estação Experimental, coordenada por o Dr. Wilson Tivelli, que coordena lá. Então houve uma parceria de se instalar um vinhedo junto com o Sindus Vinho, junto com Essa é o próxima da roteiro Raposo? do vinho. O Zé Bala, tá satisfeito, Esse é Zé? do lado da Raposo, Tavares? Oi? Perto da Raposo ou Não, lá no ali na Cambará? 3 de Maio, no Ah, Cambará. tá, porque é lá que a gente chama de agricultura e estação experimental. Isso. Mas ali perto do Hotel Alpino, você tinha ali também um ponto de vinho. Tinha, que o era vinho do chegava, estado, o caminhão parava na Raposo e para o caminhão era difícil ter acesso, tinha uma tubulação
colocava o vinho ali, o vinho descia por um cano que acho que analisava o vinho. Sim, porque tinha ali o laboratório do Ministério da Agricultura. Isso. Do Estado. Não tem mais aquele laboratório? Não sei se tem. Eu até conhecia A estrutura pessoa, existe. mas acho que A parou estrutura lá. existe, mas eu acho que ele não é mais funcional para a função que ele Então tinha chegava antes o vinho das tinha que- análises. E né? não era só vinho, viu? Era uísque, vodka, ia tudo Era lá o pra laboratório lá, de era bebida. o laboratório do Estado. São lá, poucos e- laboratórios que são credenciados. É um eu laboratório de nível conhecia federal. funcionários que aposentaram já. Mas eu conheci e eles falaram, não, às vezes levavam no churrasco. O que é isso? É vinho, é o uísque que sobrou lá. Opa, e Três, sobrava, quatro garrafas. e sobrava uísque pra caramba. Bomba, tomava tudo. E agora, por exemplo, quem tá falando, poxa, o curso de enologia legal no Instituto Federal. Mas quanto tempo demora esse curso? São quantos anos? 3 anos. 3 anos. 6 rápido, semestres, é é rápido, rapidinho. é rápido. É o que a gente fala assim, o conceito de graduação, nível superior, você faz o que o pessoal chama de faculdade, de 3 anos, porque a gente é focado na uva. Então é um curso extremamente específico. Se você for me perguntar como é que eu faço o manejo, o trato cultural da goiaba, eu não sei. Eu tenho noção agrícola para isso. Mas a minha especialidade é uva, é vinho. Então é isso que a gente coloca. Como ele é muito focado, muito direcionado, então a pessoa tem certeza. Eu gosto de agricultura, eu gosto de manipulação de alimentos, eu gosto de fazer bebidas, mas eu quero trabalhar com vinho. Então esse é o curso indicado. Não é o agrônomo, é o enólogo. Enólogo, especialista. E tem muita gente de fora, daqui, por exemplo, você tem pessoas de São Roque, mas, por exemplo, de outros estados que vêm para cá? Já tive esses exemplos, hoje cada vez mais pessoas de São Roque, mas muita gente de Biúna, de Mairinque, de São Paulo capital, e deixa eu ver, ali de Cotia, de Osasco, mas eu tenho algumas pessoas que vieram mais assim do Centro-Oeste, Minas Gerais, Goiás, já tive aluno até de Manaus, mas aí ele não aguentou, estava muito longe. Ô, que- Vocês, Não. só, Fala. vocês acompanham depois da graduação? Qual Sim. é a trajetória deles? Vocês sabem Hoje eu como tenho, por exemplo, caracterização, então? sim, eu digo... Hoje com a internet, rede social, ficou mais É, fácil, né? eu tenho aluno hoje que saiu do curso e imediatamente já ingressou. Por exemplo, eu tenho um aluno que está no mestrado na USP. Então, outro que já ingressou no mestrado em Portugal. Ó, que Já está legal. trabalhando fora. A gente tem uma ex-aluna que fez... A gente costuma falar isso. Assim que o aluno sai da graduação, que ele sai formado, o primeiro objetivo dele deve ser fazer uma safra de uva. O que é isso? É pegar o momento antes da vindima, que é a colheita da uva para a vinificação. Então ele vai para alguma empresa para fazer isso, que é o momento mais esperado do ano inteiro. Então a gente coloca isso, a grande importância deles fazerem isso. Então a gente tem alguns gratos exemplos de vinícolas no Rio Grande do Sul contratando alunos nossos para fazer a safra. Então lá tem 4 escolas de enologia, mas estão vindo buscar aqui esse tipo de... Então, para nós já é um belo atestado de que o trabalho está sendo bem feito. E entra nisso a tradição da cidade ou não? É só... Também, É só- também. Não, o cara se formou lá em São e a Roque, questão, né? e a Não, questão no de Federal de São contatos Roque, também. então, E para as né? empresas, dentro do Também. setor de vitivinícola, existe essa combinação muito forte. Ah, é. Então, hoje, se eu ligar para uma vinícola no Chile e falar assim, eu gostaria de fazer uma safra, é um período que demanda muita mão de obra. A pessoa te contrata. Ela te contrata, te quer lá porque é um trabalho muito incessante. Então você trabalha 18 horas por dia, vamos dizer assim, nesse período mais crítico. Depois você tem, claro, as atuações pontuais. E o enólogo ele já tem que ter na cabeça dele quando que é a safra de uva. Então o período crítico é de dezembro a março. Então, Natal, Ano Novo, Carnaval, esqueça. É mais ou menos por aí. É uva e vinho. Então, a gente tem esses que foram para a área acadêmica, tem outros que já estão prestando consultoria, tem alguns que já foram convidados para trabalhar em vinícola no Rio Grande do Sul. Então, está bem diversificado. Outros que foram para a área comercial. Então, é a aptidão de cada um que vai colocando, mas todos muito bem colocados. E tem vestibular, tá aberto? Inscrição? É vestibular? pelo Enem. Pelo Enem. Pelo Enem. A pessoa tem que fazer o Enem, depois passa para aquele processo de seleção do SISU, tá? Então vê a classificação. Isso para nós, às vezes, até acaba sendo um problema, porque como é o único da região sudeste, eu recebo inúmeras inscrições. Então a pessoa vai lá, se cadastra, tal, não sei o que eu quero fazer, mas chega na hora de efetivar a matrícula, vê que é muito longe, ou algum empecilho acaba não vindo. E querendo ou não, para aluguel, para essa situação, São Roque
está iniciando, eu acho, essa estrutura de ser uma cidade com estrutura para universitários de fora. Não tem. Meus filhos reclamaram disso. Eu até brinco, eu falo, hoje se eu tivesse dinheiro eu fazia um predinho para montar uma república para estudante, porque é uma dificuldade professores que vieram para cá isso, também. Tenho professores que, por exemplo, moram em Itu, moram em Jundiaí, então eles vêm, dão aula na semana. Vou fazer. Eu tô esperando agora essa loteria que vai ter agora. Essa de 20 milhões. Essa que tá e a região ali o Instituto Federal valorizou muito toda aquela região que não é Goianã, paisagem colonial, né? Que o Piniquim que fala, não existe Goianã, mas é que não tem, igual Bexiga, não tem Bexiga, Bela Vista em São Paulo. Então valorizou muito aquela região ali, né? Então se pode montar alguma coisa ali, né? Tem um campo de futebol agora. Tem um campo de futebol que leva o nome do alemão lá. Agora, deixa eu fazer o seguinte, senão eu vou esquecer aqui as fotos que a gente teve do segundo dia do enólogo, que foi na segunda-feira. Dia 22, né? Foi segunda-feira. 22 agora. E a gente recebeu convidados importantíssimos aqui, né? Foi bastante gente. Deixa eu ver se você vai ter. A gente vai colocar as fotos aqui e aí você vai narrando pra gente aqui que eu faço as fotos. Veio 4 ou 5 convidados. Teve um tema interessante: a participação da mulher no vinho, né? Isso. Porque tem uma coisa assim, parece que só homem que mexe com vinho. Não tem isso? Aí tem uma palestra sobre isso. Tem algumas profissões que se caracterizaram com isso, né? Se você pega hoje, você lembra chefe de cozinha. Há pouco tempo que, apesar de a gente sempre ter ligado a função da cozinha, de alimentar a família para a mulher, era o homem. Mas os grandes chefes, eles falam muito daquela questão mais antiga, que na realidade o chefe de cozinha ele recebia um boi inteiro, então ele tinha que destrinchar, então sempre o serviço mais braçal teve essa ligação, né? Não que a mulher não tenha essa capacidade, mas tem dada a limitação, mas hoje em dia, claro que isso já se igualou muito. Tem muita mulher fazendo vinho. Claro, e tem uma percepção muito melhor do que a nossa. Então, se você for pegar a mulher em questão de aroma, de sensibilidade, ela tem isso muito mais desenvolvido do que o sexo masculino. E foi o tema de uma das palestras. É uma situação até mesmo fisiológica. Se você pegar a mulher grávida, por exemplo, ela enfrenta certos períodos na vida dela, por exemplo, mas uma gravidez, o sentido de olfato, de gustativo dela está muito mais presente. Por quê? Ela tem que ter mais cuidado. Então, ela tem a percepção fisiológica se um alimento está estragado ou não, se tem algum defeito, alguma situação que possa vir a ter um risco, talvez até ali para o bebê. A mulher então, percebe, tem alguns estudos que falam isso, sabe? Ou mesmo a mulher, desde pequena, ela está em contato com diferentes fragrâncias, de perfume, de creme. A gente não tem tanto esse contato, então é uma coisa mais cultural. E a percepção de cores, de bom gosto. E cor eu não sei fazer nada, né? Então eu vejo lá e falo, isso é a cor de abóbora, não, isso é laranja. Né? E fala cor de abóbora. Bom, mostra as fotos então pra gente entrar aqui. Isso daí então, a palestra de abertura, que foi com o Dr. Afonso Pesce, ele é do Instituto Agronômico de Campinas, então é um dos maiores pesquisadores que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Ele veio justamente falar sobre terroir. Isso que você falou que é um termo que não tem uma tradução específica, né? Isso, como a gente fala saudade em português, não tem uma tradução para outras línguas. O terroir também não. E o que significa? É uma interação que a gente tem dos elementos de um determinado local. Elementos que a gente quer falar é o seguinte: solo, exposição, a condição de relevo, atuando com o clima, o tipo de uva que está plantada ali e o saber fazer daquela região. Então a experiência que a gente fala, a característica de como fazer, isso dá um produto de uma determinada, como é que a gente pode falar, de originalidade. Hoje quando o pessoal mais antigo vai falar São Roque, vinho licoroso. Então era a identificação que tinha com a região. Né? E tá aí na foto ali, quem que tá ali do seu lado? Da esquerda para a direita? Da esquerda para o professor Leonardo, que é o nosso diretor de ensino. Então estava representando o nosso diretor Ricardo, que conseguiu tirar férias agora nesse período. Ele tem um sobrenome difícil, Ricardo? Tem? Leonardo... Não, o Ricardo? O Ricardo, não. O Ricardo Coelho. Coelho, vai ter um que tem lá que tem um nome difícil lá que eu fiquei treinando 3 dias para falar. Coelho é fácil, que é rápido. O professor Afonso Pesce, a professora Maritê, também nossa enóloga, professora de enologia. Que legal. Que também é gaúcha, a gente fala que a gente tem uma maçonaria lá vinda do Rio Grande do Sul, os enólogos são todos gaúchos. Tem o professor William Trix, que no momento está finalizando o programa de doutorado dele.
E você torce para quem? Pro Inter ou pro Grêmio? Pro Grêmio, tô em fase boa agora. Vamos ver lá mais uma foto lá. Olha lá, aí era uma palestra. Essa foi a mesa que a gente proporcionou para discutir o trabalho da mulher na viticultura e enologia. Então a pesquisadora Adriana Verdi, que é da APTA, da Agência Paulista de Tecnologia para o Agronegócio, ligada à Secretaria da Agricultura. Então ela veio falar sobre esse universo de pesquisa agronômica, né, envolvendo uva e vinho. A professora Marité, mostrando as questões dela, desde que ela trabalhou dentro da Salton, trabalhou na Embrapa, na EPAMIG, empresa de pesquisa do Estado de Minas Gerais. Salton é dos maiores, né? Sim, ela coordenou lá grandes projetos, por exemplo, Vinho Talento, que foi um dos vinhos mais caros do Brasil, foi ela que vinificou. Poxa. Então a gente tem E a mulher hoje bebe mais vinho? Porque uma coisa assim, o homem Sim. bebe, a mulher... A gente brinca, quem escolhe o vinho no restaurante é a mulher, né? É? Não é a gente que escolhe, não. A gente tá agradando ela que determina qual o tipo de vinho que você vai tomar. Vamos ver uma outra. Desculpa aí, faltou a Ariana. Vai volta lá? A Ariana a última direita. a Ariana Sgarioni, que ela é da vinícola Beraldo de Cali, lá de Jundiaí. E ela fez o curso de viticultura e enologia em Bento Gonçalves. Então foi ainda no primeiro ano que a gente estava abrindo, mas é um pouco para a gente demonstrar isso. Quem aqui em São Paulo antes que quisesse seguir a carreira de enólogo, então ela tinha vinícola na família, era um sonho, um desejo, mas não tinha o curso aqui em São Paulo. E ela foi para... Então ela teve que ir para Bento Gonçalves, passou 3 anos longe da família, se deslocou, saiu do negócio da família durante um tempo para retornar e poder tocar isso. E agora ela é presidente da Câmara Setorial da Uva e do Vinho do Estado de São Paulo. Uma menina jovem, empreendedora, muito dinâmica. Legal, vamos mostrar outra foto ali que foi o pessoal brindando. Aí já é a comemoração. Por isso que tu tinha me pedido o vinho, eu falei, não tem mais, secou a adega. Beberam tudo. Mas é de propósito, porque esse é o dia que é o dia dos alunos se destacarem. Então é todo o trabalho que eles fizeram. A gente às vezes tem pessoas aqui que ficam no sábado, no domingo, porque a uva não tem dia de semana. Não é de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. A gente tem alunos ali que recebem uma bolsa de pesquisa, que recebem uma bolsa de extensão, uma bolsa de ensino, de um valor de R$400, para eles ficarem na faculdade além do estudo, para eles já começarem a desenvolver esse gosto por desenvolver pesquisa, por fazer extensão, por ensinar outras pessoas. E às vezes eles ficam sábado, domingo, volta para casa às 10 da noite, e às vezes tem que dormir na casa de um amigo aqui em São Roque porque mora em Sorocaba, e daí não vai dar tempo para voltar na aula. Poxa, que bem legal. E aquele equipamento que está aparecendo ali, o que é? Então, esse ali é um tanque de fermentação em aço inox, então tem alguns que nós compramos. Agora tem um tipo de vinho que não pode ficar só na madeira. Ou tem o vinho branco, o vinho tinto, não tem diferença. Todos não tem diferença. Pode ficar Você escolhe o... Como é que a gente Eu pensei fala? que o envelhecimento fosse só no carvalho. Você tem alguns vinhos que você pode passar ele na madeira. Você deixa ele armazenando num barril de madeira para adquirir essas características. É isso aí. Vamos ter mais uma foto, Lucas? Deixa eu ver. Olha lá, essa daí. Aí foi a mesa que a gente fez de tendências do mercado vitivinícola. Então, o que tem ali ao meu lado? É o Thiago Mendes, que é um dos fundadores da Enocultura, que é uma empresa de São Paulo. Eles moraram muito tempo em Londres e eles provêm algumas certificações internacionais de especialização em vinho. Então eles trabalham na área de educação, de divulgação e qualquer coisa atrelada a vinho, eles estão ligados. O Rogério Salazar, diretor comercial da vinícola Perini, que é lá do Rio Grande do Sul. Então foi um case que a gente trouxe para cá. Muito pela questão que o dia do enólogo, ele também é um... Mas essa adega que você falou, parece que tem um dos vinhos mais valorizados, né? Eles ganharam, então, um pouco foi para eles explicarem esse caso deles, que eles receberam um título de o 5º melhor vinho do mundo. O 5º melhor vinho do mundo, eu lembro. De umas premiações que tiveram, que é um espumante moscatel. Então, o Dia do Enólogo não é só para os estudantes, é para a comunidade em geral e também para os nossos vinhateiros. Então, a gente traz pessoas de fora para mostrar os seus exemplos e tudo, para trocar essa ideia com os produtores locais. E os produtores locais comparecem? Compareceram, nossa, são os nossos principais parceiros. Então isso é legal, não é uma coisa assim que... olha, tem o curso de enologia, não, mas a gente tem aqui a nossa adega, a gente faz o nosso vinho, então isso é muito importante. É o que eu sempre friso. O pessoal... lá atrás é que não dá para ver, mas tem a marca das vinícolas que fazem parte do Sindus Vinho. Então o Sindus Vinho é o grande parceiro do curso de enologia, o roteiro do vinho. Então, e as empresas, cada uma na sua, vamos dizer assim,
na sua disponibilidade, naquilo que pode dar, sempre está ajudando o curso. Esse curso não existiria se não tivesse a presença deles. Em vários momentos, a gente sempre teve esse apoio. É um avanço, né? Você vê isso no exterior. A iniciativa privada investe nas universidades e nós estamos tendo isso aqui em São Roque. E o que a gente tenta a todo momento é tentar buscar a contrapartida. É jogar essa contrapartida de tudo que eles nos ajudam, a gente tentar fazer esse retorno. Através do próprio trabalho dos estudantes, através de fazer alguma outra situação. E na outra mesa ainda tinha o Carlos Cabral. Carlos Cabral. Vou dar para voltar? Então, você estava falando de tanta mesa, o pessoal tem uma... ele está com a pegar posição ali mais ou menos como se estivesse rezando. Está rezando ali. O Cabral, o vinho é tão bom que ele é o tem que rezar antes. responsável por todo o setor de vinhos da rede Pão de Açúcar no Brasil inteiro. O comprador do... É o comprador. Então, todo o vinho que está na prateleira passou pelo crivo dele. Lá. Então hoje, se você for falar numa pessoa que qualquer vinícola queira ter um contato, e o que deve ter nego ligando pra ele, ou conversar, ele é o cara-chave no Brasil. Como é que é o nome dele? Carlos Cabral. Nossa, o telefone do cara deve tocar nego lá, o que nego manda de vinho pra ele lá, falou, ô, seu Carlos Cabral. Não é fácil, né? Porque aí a outra imagem, eu acho que já é a mesa que a gente... Então, o professor Flávio Trevisan, nosso agrônomo, que trabalha com a viticultura também. Eu bati um papo com ele lá na Feira do Estudante. Isso. Eu até brinquei que tem um preparador físico, Flávio Trevisan. Isso. Eu brinquei com ele. O pessoal fala que ele faz o Roça Fitness, que Aí tem uma moça... A Rafaela. Então, a Rafaela, ela saiu do curso e foi trabalhar no varejo e, ao mesmo tempo, dentro do segmento do varejo, de vez em quando ela conseguia trabalhar também na parte de vinícola, da Luiz Argenta, que é uma das vinícolas em Flores da Cunha, uma das mais importantes do país. Foi para lá. E tem lá também que tem a parceria Góes Venturini, Flores da Cunha, né? Isso. E por uma opção de vida dela, ela estava muito contente, queria ficar por lá, mas ela mesmo contou nessa mesa aí, porque essa aí é a mesa dos egressos. Vocês estavam me perguntando justamente dos estudantes que estão fazendo. Então é para eles contar a experiência de vida deles, o que eles acham importante. Legal. E ela acabou retornando para São Paulo e hoje trabalha numa empresa de marketing, não de... Como é que é? Comércio virtual, né? De vinho. E-commerce, que está crescendo, não tem muito, né? De vinhos. Então ela dá os treinamentos, ela também trabalha com a parte de venda. O segundo rapaz de óculos ali, o do meio, é o João Felipe. Saiu daqui também, ele já trabalhou na Guaspari, agora ele está já com a parte de consultoria, indo sozinho, mas está buscando de fazer um mestrado no exterior também. E o Lucas Amaral, que é um estudante nosso, ex-estudante, né, que agora já foi enólogo formado, que também presta consultoria na parte enológica e está fazendo mestrado na USP. Que legal. E jogaram um monte de rolho ali, ó. Tá cheio de rolho ali, ó. Esse aí é da professora Marité, ela trouxe da casa dela para a gente poder enfeitar o espaço. E rola lá. Para quem não sabe, a rolha é a cortiça em Portugal que tem árvore, né? Isso, o sobreiro, é a casca de uma árvore. Casca de uma árvore. É a casca que só tem em Portugal? Não, tem. Portugal, eles são a referência Espanha, lá, né? Marrocos, Brasil, ali aquela parte da tem? África, do norte da África tem. No Brasil não... Tem alguns cultivos, mas não é do mesmo jeito, não. É da rolha, né? Eles tiram uma parte, é bacana. Esse é o rótulo que a gente queria ter trazido para você hoje, mas o pessoal chama gostou mesmo o vinho? tanto que não queria. É o Aprendiz. O Aprendiz. O ano passado, como é que chamou o vinho lá que se foi? Tinha o Aprendiz, mas também tinha o Infinito. Infinito, que a gente entrevistou. Foi feito um concurso. concurso. E ganhou um menino de uma outra área. O rapaz da biologia, o Vitor Lobo. Vitor Lobo. Então eles fizeram o Aprendiz. Bonito essa marca aí, ficou legal. Isso. E beberam tudo? Beberam tudo. Ali a gente está vendo, por exemplo, o vinho branco é da cultivar Arinto, que é uma cultivar portuguesa, plantada aqui em São Roque, já estão fazendo alguns testes. E ao lado é um vinho rosé da cultivar Cabernet O vinho Franc. rosé é o vinho da juventude, para tomar do lado da piscina. Mais descontraído. Mais descontraído. Eu já tô A aprendendo. gente está tentando... O vinho rosé. Estourou nos tempos? É meio coringa. Tá, tem dois minutos, tem meio coringa. Então vamos ver que tem mais foto? Não, então eu queria... Olha que bonito o nosso Parreiral. Agora é o seguinte. Agora eu gosto de ir na feira, não sei o que, eu gosto de chupar uva. Que tem isso, né? Eu não sabia antes, porque eu não conseguia engolir o caroço. Depois que eu aprendi, agora... Viu? E a uva que a gente chupa? Uva de mesa. É uva de mesa, dá pra fazer vinho com ela. Como que é isso daí? É a mesma aquela uva? que a gente descarta a casca, tem gente que ainda vai botando a casca do lado. Os principais nutrientes de antioxidantes deveriam estar naquela casca ali. Que a você gente vai não devia fora. chupar com casca Vem tudo? engolir Casca inteira. tudo, Então não é só o bagaço. Eu aprendi e engoli o bagaço. É uma casca fruta. inteira, louco. É uma fruta que, do mesmo jeito da laranja. Você faz suco de laranja Bahia, não, né?
Você faz talvez com a lima um pouco, mas com a laranja pera. Então, a baiana é aquela que tem um tem bigão. uma com uma melhor aptidão. Você vai fazer banana frita com a banana da terra. Isso. Você não vai fazer com a baiana é nanica, aquela que tem um umbigo, né? Isso. No Rio Grande do Sul a gente chama laranja de umbigo mesmo, não é com a Bahia. Então ia chupar uva, então o negócio é tudo. Tudo. Claro. Casca, semente, não tem problema nenhum. Um pouquinho de como é de coloca no... Como é que não é agrotóxico lá, aquele branco lá, como é? Na uva. Quando faz o vinho, o sulfito, o enxofre. Isso. Com tudo aqui. Para controlar então a é fermentação. com tudo. Mas tem uma que não tem semente, né? Que Isso, que é a pirênica, né? Que a gente chama de uva sem semente. E essa não faz vinho, Se tu esmagar ela, tu até consegue fazer um pouco de vinho, com mais dificuldade. Ela não é a mais propícia. Então, por exemplo, é impossível você fazer o suco com a laranja Bahia? Não, mas o rendimento dela é diferente. Então, por isso que você puxa mais na outra, não tem problema. E a outra coisa, já vou passar para o programa. Tomar uma taça de vinho todo dia, a gente vai viver mais? É lenda? Questão cardiológica, sim. Então já tem muita pesquisa. Saiu, acho que há uns 2 semanas atrás, teve um Globo Repórter, né? Mostrou a Borgonha na França e mostrou a pesquisa indicando isso. Então tem muito estudo que já mostra essa... mas sempre assim, moderadamente, quantidade dosada. É um cálice. Não adianta aumentar o tamanho da taça, mas é aquela situação durante a refeição. Durante a refeição. Isso ela é uma... Já foi usada até como um complemento de uma refeição. Sim, também. Né, como nos países mais tradicionais. Se tomava vinho. Tu vai, agora, recentemente, Portugal tem alguns restaurantes em São Roque começando a fazer isso. Eu acho que é um pouco que está faltando para nós aqui. Eu acho que tem como a gente... Também é uma tarefa nossa, talvez, e até vocês comunicadores, de a gente começar a estimular isso novamente. Então, quanto restaurante em São Roque você chega e tem um vinho em taça? Não tem. Então é algo que a gente deveria, já que a gente é a terra do vinho, e valorizar as nossas vinícolas. Então acho que o que está faltando um pouco, que eu sou de fora, eu até me dou a liberdade de falar isso. Às vezes a gente começa a ouvir as pessoas assim, porque o roteiro é pro roteiro, é só para os vinhateiros e tal. O pessoal tem que começar a entender que... Eu já vi esses comentários das pessoas, a gente tinha que trazer uma indústria. Metal mecânica, que é a indústria que dá emprego, não sei o quê. Mas é aquilo que eu falei, o setor industrial do vinho e do enoturismo que abarca, se a gente for ver a quantidade de emprego que gera nesse roteiro do vinho, que gera nas vinícolas, a quantidade de renda que a gente começa a ver e começa a irradiar para os outros ramos de negócio, tem um monte de município que queria ter essa vantagem competitiva, sabe? Então acho que é uma questão de valorizar. Tem que valorizar. Isso, voltar um pouco. E não ficar só criticando muitas vezes. E entender, o pessoal, às vezes, o roteiro do vinho teve que ter um investimento muito grande para se chegar ali e começar a fazer folhetos, a divulgação. Foi um trabalho de formiguinha. De um esforço ali de cada um. E às vezes eu até fico quando tem uma crítica e tal, mas tem benefício, a guarda municipal só passa lá. Não é assim. Então tem um espaço, né? Para se o pessoal do comércio entrar e falar, mas todo turista vai pro roteiro do vinho, não fica ninguém para gastar aqui no centro. Primeiro que a pessoa que vai pro roteiro do vinho, ela vem com uma outra intenção, ela vem para a parte de culinária, para um vinho, diferente às vezes do que vem para fazer uma compra no comércio. O comércio tem que criar ali também. É só que ter outros atrativos. Se a gente começar a puxar alguma coisa, eu acho que todo mundo acaba sendo beneficiado na cidade. Eu acho que a gente tem que ter orgulho dessa situação, que a gente tem esse reconhecimento de terra do vinho e voltar a ter isso. E até nas nossas próprias casas, voltar a ter esse estímulo de consumir um vinho no final de semana. Eu já cheguei ao absurdo aqui em São Roque de ser recebido por um garçom num restaurante e eu pedi a taça do vinho. Os poucos restaurantes que eu vi vendendo vinho em taça, e era de uma vinícola daqui. E ele falou, mas é de São Roque, né, e tal, aqui já não tem mais tanta uva. Falei, cara, valoriza o que tu tem, né? Eu poderia ser uma pessoa de fora, né? Então, a gente está voltando a ter essa nova... A gente tem que ter isso, porque educação. A pessoa chega e pergunta, fala assim, onde que eu tenho adega? Não sei, compra aí no bar, no mercado, é a mesma coisa. Não, se a pessoa é diferente, você numa adega, como que é o esqui? Não, vai lá no esqui. Então, uma coisa que eu já falei várias vezes pro
pro Não, o Rock, próprio do Esqui, Saboó, pro a gente Claudio tem uma- Boys, pro Robertinho Marque, as pessoas da cidade têm que conhecer, né? Então, até já falei pro Claudio, quando vocês têm lá para conhecer o vinho e tal, vai 30, 40 pessoas, põe 1, 2 de São Roque, que a pessoa participando vai divulgar, né? Sim. Porque é um grande... Se nós temos história, Zé Fernando, tem alguma colocação? Zé Fernando, quer mais um vinho? Tomar mais um vinho. mais nada? Só tranquilo? Não, gostei esclarecedora, gostei da entrevista. Do vinho. Então Muito tá bom. gostoso. Felipe, falou pouco, Felipe? Falei pouco, só ouvi mais, aprendi. Estamos aprendendo aqui. Mas muito Nada. legal a gente pensar essa parte cultural também do vinho, Sim. né? Como você vê que você falou do terroir aí, né? Então, como a plantação, mas também envolve toda uma cultura de uma cidade, toda a Sim. sustentabilidade aí. Ela toda envolvida no teatro, vinho, né? Na religião. Acho que Tudo, realmente tudo. se a gente valoriza mais, a gente vai valorizando outras áreas da cidade aí, né? Se levar Perfeito. mais a sério. É isso aí. Muito obrigado, Fábio. Muito Eu que obrigado agradeço. pela sua presença. Vem em outras oportunidades aqui. A gente recebeu essa semana o pessoal da ETEC de Mairim, que foi legal. Perfeito. Recebendo você hoje do Instituto Federal. A FATEC vai comparecer aqui. Também é legal a gente abrir esse espaço para educação, Tranquilo. para falar, e quem quiser conhecer o Instituto Federal pode fazer uma visita ali na rodovia Quintino de Lima, no comecinho, Isso. ou pode entrar no site. Qual que é o melhor contato com vocês? Quem quiser saber um pouco mais desse curso, tem um site, o que você O recomenda? mais fácil hoje que a gente fala é o Google, né? Você joga Google. no Google ali, coloca IFSP, que é de Instituto Federal de São Paulo, bota São Roque e já cai na página do Instituto. Tem ali todo a descritivo de tudo que a gente tem feito, né? Desde a parte de pesquisa, extensão, tem uma enormidade de cursos que a gente lança todo ano que são gratuitos à população. Então é importante frisar isso, que é uma educação pública, gratuita, com profissionais muito dedicados e nossos colegas, desde os formação. servideiros. É uma formação que a gente ainda consegue fazer algo diferenciado nesses momentos que a gente está precisando de um esforço na educação do país, né? Então, para lembrar que a gente tem os cursos superiores de licenciatura em Ciências Biológicas, bacharelado em Administração, Tecnologia em Gestão Ambiental e o Tecnologia em Viticultura e Enologia. E agora estão abertos os períodos de inscrição para os cursos médios integrados, né? Que eles já saem, o menino Sim, faz a gurizada aí, ela pode fazer um curso médio e já sair com uma profissão. Então, é o técnico em Administração, técnico em Alimentos e técnico em Meio Ambiente. Que legal. Você vê que Legal. essa... E esse não é nota é vestibulinho? Como é que faz para o ensino médio? Tem uma análise de currículo. Análise que de o pessoal currículo. tá Esse fazendo. Isso. leva o currículo. Legal, isso é bem legal, bem legal. Legal, né? Perfeito. Valorizar, mostrar a educação. A educação, Isso, né? Isso é bom. E como que ela, você vê como que pode, o potencial que ela tem, né? Tem que É, valorizar, de você irradiar não pode tudo perder isso. aí, não. Legal, Perfeito. obrigado, Fábio. A gente vai estar domingo Obrigado. aqui, a Domingo, partir das né? 5 da tarde, para falar das eleições. Vamos Vamos ver correr quem a vai no- ser o novo a nossa governador, região. quem vai ser o novo presidente e a votação na nossa Da região. nossa região antes, hein? A nossa Antes, votação aqui a antes. gente já vai pegando as Isso, aqui fitinhas e nós já tal. vamos conseguindo E vamos passar ver. os resultados antes que a televisão. Porque o resultado os primeiros resultados para presidente, só a Só partir das 7 da noite, quando a né? gente fecha as urnas por questão do fuso horário, Ah, questão do Acre, né? por exemplo. Mas e tal, aqui né? da região nós vamos conseguir antes. Pois é. Obrigado, Fábio, pela presença. Eu Dá um que abraço em agradeço. todo mundo lá no Instituto Federal. Valeu, Valeu, Lucas obrigado. Berlato, Jair Ribeiro na direção do nosso Linha Aberta, do nosso Giro Mix. A gente volta domingo a partir das 5 da tarde. Valeu.